O plenário do Supremo Tribunal Federal está decidindo agora se parlamentares podem ou não ser afastados, pela corte sem o aval do Congresso. O primeiro a votar foi o relator, ministro Luiz Edson Fachin, que entendeu que o Congresso não deve rever medidas contra parlamentares. Até o momento, o voto do relator foi seguido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Já o ministro Alexandre Moraes votou contra a medida. A decisão deve implicar, diretamente o senador Aécio Neves, que foi afastado do mandato e está proibido de passar a noite fora de casa. Um dos destaques da discussão foi a fala do ministro Alexandre de Moraes, que defendeu que a restrição de ir e vir do parlamentar só pode ocorrer em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável. A produção separou um trechinho do que disse o Alexandre de Moraes. Coloca aí, Reginaldo, vai lá. Entendo que o artigo 53 da Constituição, no caso o parágrafo 2º especificamente, protege o integral exercício do mandato parlamentar, ao se referir expressamente que a restrição à liberdade de ir e vir do parlamentar somente poderá ocorrer em uma única hipótese, a mais grave de todas: prisão em flagrante por crime inafiançável. Ô Vera, a gente acabou de ouvir então o Alexandre de Moraes. Eu só trago também uma fala aqui, não em áudio, mas o argumento do Fachin, que é o relator, e aí você já comenta e vai para a nossa turma também lá do Rio de Janeiro. O Fachin rebateu o argumento de que a Constituição prevê que a prisão em flagrante de um parlamentar seja analisada pelo Legislativo dentro de 24 horas, porque para ele essa regra limita-se à prisão em flagrante e não alcança medidas cautelares alternativas, Foi esse o termo que ele usou, cujos objetivos são a manutenção da ordem pública, a preservação da investigação e da interrupção da prática de crime. Foi isso que ele usou no seu argumento no primeiro voto pela manhã, que irritou muito o nosso Carlos Andreas. Mas vai lá. Tem tanta coisa para ser discutida, nessa sessão, porque você veja, essa ação direta de inconstitucionalidade já tramita no Supremo desde o ano passado. Portanto, os ministros já tiveram bastante tempo de se debruçar sobre ela e ela traz ali questões realmente fundamentais. Mas ela só foi trazida ao plenário como um puxadinho para tentar consertar a situação de arranca-rabo institucional que se estabeleceu depois que eles decidiram afastar o Aécio. Estava ficando claro que o Senado não ia cumprir a decisão e ia revê-la. E agora se instala um impasse. Eu acho que há argumentos razoáveis dos dois lados. Veja bem, eu sou a favor da tese de que o Supremo não pode afastar um parlamentar, de que o Supremo não pode determinar o recolhimento noturno de um parlamentar, ponto final, em hipótese alguma. Mas eu vejo um argumento, pelo menos no voto do ministro Fachin, que eu acho importante e que eu acho que é por isso que o Senado deu todas essas chances, por assim dizer, para que o próprio Supremo decidisse, que é o de que o Congresso não pode se tornar um poder revisor do Judiciário. Não está também entre as suas atribuições constitucionais. Então ele não pode se arvorar em revisor de decisões do Supremo, ainda que elas estejam equivocadas. O caminho seria, portanto, recorrer da decisão e não cumpri-la. Isso foi muito o que eu disse aqui na época do Renan. Eu disse que eles teriam de recorrer, mas que não cabia um descumprimento da decisão judicial. Então eu acho que se caminha para um impasse realmente institucional. Do ponto de vista jurídico, vai ficando apertado o placar, porque além dos 3 da primeira turma que votaram pela possibilidade, sim, de medidas cautelares e que elas não são equivalentes à prisão e, portanto, não seriam geridas pela mesma regra constitucional da prisão, se juntou o Fachin, já pelo menos mais um. Vamos ver se mais algum ministro da segunda turma vai se juntar àquela maioria da primeira turma. E o Andreas até levantava aqui no nosso chat mais cedo a possibilidade de se chegar a um final em que a Carmen Lúcia tenha de decidir. E ela acabou de dizer que termina hoje. Que termina hoje, Tá demorando demais. O negócio começou 9h20 da manhã. Como pode só terem votado até agora 3 ministros? Exato. É muito gogó, é muita falação. Eu acho que o Alexandre de Moraes tinha de ter se declarado impedido de discutir essa questão, porque ele era filiado ao PSDB, partido do qual o Aécio Neves é presidente. Ele era filiado até um dia antes, quase, de entrar no Supremo. E, portanto, assim como eu defendi que o ministro Dias Toffoli se dissesse impedido nos casos referentes ao Zé Dirceu, é evidente que o Alexandre de Moraes não pode votar numa ação que diga respeito, ainda que não seja uma ação em que o Aécio é parte, mas está ligado umbilicalmente ao destino dele. Então eu acho que tem uma série de problemas nisso tudo. É aquilo, né? O que começa errado não tem emenda que conserte.
Vai lá, Andreasa, você. A Vera tem razão quando diz que o Congresso Nacional, o Legislativo, né, um outro poder, não pode atuar como revisor em matéria judicial de decisões do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário. Tem razão. Ocorre que, nesse caso, a Constituição Federal, nesse caso específico, a Constituição Federal faz, e somente nesse caso faz, do Congresso Federal poder revisor. Dá ao Congresso Federal o direito de ter a última palavra sobre isso. É o artigo 53 da Constituição. O que é espantoso nos votos do Edson Fachin e no voto do Roberto Barroso, que é um voto desonesto intelectualmente, ao contrário do Fachin. Do Fachin tem motivação ideológica, mas é um voto honesto. O do Barroso não, é desonesto intelectualmente. Vou escrever sobre isso, não cabe no programa. Vejam, eles são ministros do Supremo Tribunal Federal, juízes, eles são os guardiões da Constituição Federal. Eles não são criadores. O Barroso defendeu, num preâmbulo a seu voto, uma tese do ministro do Supremo como um agente construtivista da Constituição Federal, né? Quer dizer, um artista, né? Um criador, em vez de um intérprete do que está escrito ali. Nos votos de ambos, demorou-se longamente até que eles, guardiães da Constituição Federal, falassem da Constituição. É uma loucura. Eles são juízes do Supremo, portanto, defensores da Constituição, e falaram longamente sobre o Código de Processo Penal, como se esse estivesse acima da Constituição Federal. Vejam, medidas cautelares que estão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal derivam do artigo 312 desse mesmo código. O artigo 312 do Código Penal, tão bradado por esses senhores, e o 319, o 312 trata da prisão preventiva, né? Só que aí vem a Constituição Federal para lembrar que a prisão preventiva e o pedido da Procuradoria-Geral da República era de prisão preventiva contra o Aécio Neves, mas isso serve para Eduardo Cunha também. Um pedido de prisão preventiva contra um parlamentar só pode ser aceito pela Suprema Corte se crime inafiançável e flagrante. Não era o caso. Mas vejam, mesmo que fosse, está aí na Constituição Federal, mesmo que o Aécio Neves tivesse, ou qualquer senador, tivesse sido pego em flagrante de crime inafiançável, caberia a última palavra ao Poder Legislativo, no caso ao Senado, ao Poder Correlato. Está na Constituição, minha gente, não é nenhuma invenção. Então, nesse caso, o Supremo está decidindo hoje uma matéria que, se não vier para casar com isso que eu estou dizendo, ou seja, não pode afastar um senador, não pode aplicar medida cautelar, proibir o cara de sair de casa à noite, não é papel, não está previsto em lugar nenhum. É regulado a posição do Aécio Neves, do senador da República, é regulada pela Constituição Federal. Se eles não mudarem o entendimento da turma, o Senado mudará, e mudará porque pode. Não é nenhuma afronta ao Judiciário, ao Supremo. É porque está na lei. Marcelo Madureira. Bom, eu estou acompanhando, na verdade, desde manhã, tentando ao mesmo tempo trabalhar e acompanhando os votos. Realmente é impressionante. Começou às 9h30 da manhã e até agora só teve o Fachin, teve o Barroso, teve o Careca, teve mais um. Bom, só enfim, eles. Tá 2-1, tá certo. O Fachin, o relator, agora começando, exato, o Alexandre exato. E o Barroso. Mas eu acompanhando isso, eu fico muito feliz de ser um homem de ciência, ser engenheiro, né? Eu não ter que me ocupar, nunca estudei direito, nunca me interessei por essas coisas, apesar de ser, né, absolutamente necessário se interessar, mas enfim, se ocupar das mesquinharias da humanidade, né? Ter isso como objeto de estudo. Eu admiro as pessoas que conseguem ter paciência e saco, né, para acompanhar
essa churumela, essa lenga-lenga. 2 horas o voto do Alexandre Moraes, que eu concordo com a Vera, deveria se considerar impedido de julgar a questão, né? Mas eu vou aí tentando tirar as minhas humildes conclusões, já declarando, né, aos meus amigos, amigas e transgêneros, né, que nos acompanham pela Jovem Pan, pelas ondas da Jovem Pan na internet, né, que é o puro achismo, né? Eu tirei um critério, porque eu acredito que vai ficar pelo voto de Minerva, da Carmen Lúcia. Eu acho que vai ficar 5-5, mas isso é quase assunto de boleiro, de futebol, de botequim, né? Mas eu, Marcelo Madureira, teria por princípio o seguinte: no que votar o Gilmar Mendes, eu votarei o contrário, né? Aí eu tenho certeza que corro pouco risco de errar. Mas, Andreasa, com relação ao construtivismo, existem várias doutrinas com relação ao constitucionalismo, né? A ciência que estuda a Constituição, lá a cadeira que tem lá na Faculdade de Direito, né? São doutrinas, como tem o garantismo e tal. O cara pode interpretar a Constituição, pode criar em cima da Constituição. Não quero dizer que uma está certa em detrimento da outra. São formas, são como se diz, doutrinas, né? O que eu acho interessante isso tudo é que, enquanto rola essa discussão toda lá no Supremo, o presidente Michel Temer, né, vai desentupir a coronária, que está semi-entupida. Posso garantir que isso não vai aumentar um milésimo a popularidade dele, e que ele não vai sair melhor do procedimento, porque ele já é ruim o bastante. É isso aí, Patrick. Ô Vera, só dizendo que quem está votando agora é a Rosa Weber, então provavelmente daqui a pouco aquele a gente já voto tem... sempre monocórdico, sonolento, mas a gente já sabe sem mais ou menos. empolgação. E ele vai votar com o Fachin. Sim. Ela já votou na turma, inclusive, né? Exatamente. É importante, eu acho, a gente discutir aqui uma questão do voto do Barroso, que eu acho que o Andreasa fica tão irritado que ele nem consegue falar muito a respeito, mas tem aí uma peroração toda política no voto dele, que é muito ruim, né? Que é muito ruim. Ele pega e diz o seguinte, numa parte do seu dado, que o direito penal é aquela área que comporta menos ativismo judicial. E aí ele se põe a fazer um ativismo judicial intensivo no momento seguinte. Ele diz o quê? Que os sentimentos dele são muito bons em relação ao Aécio, que o tratou com imensa fidalguia quando ele foi sabatinado no Senado. Não interessa isso, ministro. Ninguém está interessado sobre os seus sentimentos em relação ao Aécio, nem muito menos da forma fidalga pela qual ele supostamente o tratou na sua sabatina. Problema seu e dele. Ali é uma ação direta de inconstitucionalidade que discute em caráter amplo. Embora o caso do Aécio seja ali o pano de fundo, não é o que está em tela, não está em pauta. Aí ele começa a dizer que o pior de onde veio o dinheiro ou para onde ele vai é o que se faz para obtê-lo. Não interessa isso na ação em tela, ministro. Não interessa a sua discussão sobre como vem o dinheiro, o que se usa para isso. Somos o país que se perdeu na história. O senhor se perdeu no seu voto. Não é disso que se trata. Aí ele diz assim, sou contra prender miúdos e proteger graúdos. Quer dizer que se prender graúdos e soltar miúdos, sendo que os graúdos sejam inocentes e os miúdos culpados, tudo bem? Não se trata disso, se trata de prender culpados e soltar inocentes, ministro. Tem toda uma peroração política muito, muito ruim mesmo, rastaquera no voto dele. Exatamente dentro disso que a Vera está falando, Andreasa, tem mais uma frase dele aqui que ele diz o seguinte: criou-se uma legião de pessoas que acham normal viver com o dinheiro dos outros, como se fosse salário. Quer dizer, vai mais uma das frases aí que a Vera vem trazendo. Bom, Barroso é todo seu. Vai lá. A Vera foi muito correta nessa observação do voto do Barroso. Essa reação dele, a afirmação de sua relação com Aécio Neves, de ter visitado o gabinete, é uma defesa contra as críticas que há contra ele, e eu mesmo as fiz aqui, e há outros que o fazem,
relativas às suas relações e ao modo como ele fez campanha. Ele fica constrangido, mas ele fez campanha com o João Pedro Stedley. Ele pediu apoio ao João Pedro Stedley, o chefão do MST, para que intercedesse junto a Dilma. Ele pediu ajuda ao Sérgio Cabral Filho, o presidiário. Há mesmo relatos de que, numa ocasião depois de escolhido para o Supremo, teria beijado o pé de Adriano Anselmo em agradecimento. Ele pediu ajuda, isso é notório, ao José Dirceu, aliás, o Fux também, entre outros, porque esse tipo de paladino da moral, defensor da moral, né, esse tipo de alteza moral, na hora em que precisa chegar a um cargo, faz isso tudo que ele acusa nos outros. Faz política, essa política rasteira. E não se constrange. A Vera falou, com razão, Madureira também, sobre o fato de que ele deveria ter se declarado, de que o Alexandre de Moraes deveria ter se declarado impedido de votar, nesse caso. De fato deveria, seria uma pena, porque foi um voto extraordinário do Alexandre de Moraes. Mas o próprio Barroso, por exemplo, por ocasião da decisão que proibiu o financiamento empresarial de campanha, ele havia sido advogado da OAB. Pergunta se ele, na hora de votar, se declarou impedido. Foi lá e votou, na matéria a respeito da qual ele havia sido advogado. Isso é o Roberto Barroso. E é capaz de querer votar no caso Batiste, que a gente vai discutir aí. Exatamente. E a situação se encaminha, fazendo os cálculos aqui, para de fato um 5-5. O Fachin, né, o Barroso, a Rosa Weber, o Fux e o Celso de Mello, que fez uma intervenção durante os votos agora, já indicando formar com o relator. Do outro lado, nós teríamos o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio, irritadíssimo com o voto do Barroso, porque é um voto senhorial, né? É um voto inquisidor, aponta para os outros. Os outros não podem mudar de opinião. É uma coisa asquerosa. Além do Marco Aurélio, Lewandowski e Dias Toffoli. Faltaria quem? E aí vai ser sensacional ver a beata Carmen Lúcia descer do muro para dar um voto de Minerva nessa matéria. Vai ser sensacional. Vai ser um dos grandes momentos. Eu não perco por nada. Ô Marcelo Madureira, só atualizando, a gente já sabia aqui, mas atualizando o placar, 3-1, a Rosa Weber acaba de votar, portanto 3-1. Vai você. Tem um aspecto aí muito importante que eu acho que foi a Vera que levantou agora, que eu não sei se isso você quis dizer, Vera, mas isso me fez pensar, me fez levar esse raciocínio. Em função da geleia geral que se criou, né, dessa decisão da primeira turma com relação ao Aécio Neves, quer dizer, esse impasse que se criou entre os dois poderes, né, o legislativo e o judiciário, acaba que também deve ter mistura na cabeça dos ministros do Supremo a questão jurídica com a questão política. Não te parece, não? Quer dizer, acaba, você vê pelo próprio placar, você vê que não é uma questão trivial. Não é mesmo. Tanto que eu acho, por mais, eu respeito muito o Andreasa, você e tal, que conhece, me parece, conhece muito mais do que a média, a Constituição e as questões constitucionais. Então, mas dá para ver que é complexo o negócio, extremamente complexo. Agora, eu percebo, como leigo, vindo de fora, que no discurso de todos eles se mistura a questão da política atual, da situação, o específico, né, o conjuntural com o estrutural, né, que é a questão constitucional, que é o equilíbrio entre os poderes, os pesos e contrapesos. Não seria isso que estaria, por exemplo, induzindo a esse voto meio perdido aí, de alguns ministros? Eu acho que com certeza eles estão ali buscando um argumento constitucional, muitas vezes, para respaldar uma opinião que é política. No caso do Barroso, me parece bastante patente isso, e há também como se sustentar exemplos no lado contrário ali, né? Como a gente sabe que o direito é amplo bastante e que a hermenêutica é ampla o bastante, você tem argumentos para os dois lados. Agora, eu acho que a situação da Carmen Lúcia, essa vai ficar bastante complicada, porque ela tem uma
função institucional aí, que é a de zelar pelo judiciário, não permitir que o judiciário seja solapado, portanto, isso poderia encaminhá-la a fazer um voto sustentando a situação do Barroso, o voto do Fachin, mas, por outro lado, ela também fazendo isso, cria um impasse com o Senado, que pode, na semana que vem, simplesmente pegar e derrubar a decisão. Eu não vejo o Senado recuando. Os senadores com os quais eu falei agora, durante o andamento da sessão do Supremo, dizem que não vão recuar, porque acham que no caso do Aécio, e eles vão analisar o caso do Aécio específico, acham que o Supremo exorbitou, que ele não podia declarar o recolhimento noturno, tudo que já achava. Então, se o Supremo hoje, por um placar apertado, disser que tudo bem o Supremo aprovar medidas cautelares como essas contra parlamentares, eu acho que vai se esticar a corda a um ponto quase limite ali de rompimento de fibras do cordão institucional, sabe? Não sei, eu acho que ela deve estar bem preocupada de ter de dar esse voto, e pode ser que o Celso de Mello a salve, viu, Andreasa? Apesar dele ter feito ali algumas considerações, pode ser que ele faça como atuou no caso do Renan e seja ele o algodão entre os cristais ali dos poderes, Decano, e dê uma solução meio salomônica, uma no cravo, uma na ferradura, e acabe por dizer que não se pode. Vamos ver, eu acho que esses dois votos são as maiores incógnitas desse julgamento. E aí salvaria Carmen Lúcia, Andreasa. Eu acho que ele fez isso da outra vez, eu acho que ele pode fazer isso agora. Vai, Andreasa. Vamos ver. O que eu queria acrescentar é o seguinte, inclusive uma fala do Maduro, né, sobre as várias doutrinas e tal. Em matéria de Constituição Federal, não dá para ser muito criativo de interpretação da Constituição Federal. Sob o risco, você pode interpretar, está lá para interpretar. Conceber, criar, formular a partir dela é arriscado e abre precedente para aquela decisão da última quarta-feira, que foi o dia da infâmia, o dia da vergonha, o dia em que o Supremo Tribunal Federal decidiu em seu pleno que a lei pode retroagir para punir um réu. No caso da ficha limpa. Uma decisão gravíssima, que abre um precedente gravíssimo, que decorre do ativismo político, da militância e desse construtivismo, da criação. Nesse caso específico de hoje, em questão aqui, esqueçam o Aécio Neves, olha que coisa bizarra. Isso serve para o Delcídio do Amaral, tá? Vamos fulanizar. Serve para o Delcídio do Amaral e serve até para o Eduardo Cunha. O modo como o Supremo se comportou nesses casos foi ilegal, foi inconstitucional. Não importa quem sejam eles, eu quero que se dane. O Eduardo Cunha me processa. Há um processo dele contra mim. Eu não tenho nenhum motivo do mundo para defender esse senhor. Eu não estou nem aí. É uma questão objetiva, relativa ao parlamentar que tem mandato popular, foi eleito. É a Constituição Federal quem diz que o parlamentar não pode ser afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Não pode. Só quem pode afastar um parlamentar é o Congresso Federal, e acabou. Nisso daí, o voto do Alexandre de Moraes realmente é muito técnico e muito bom. Ele é um constitucionalista, doutrinador, ele é um professor e ele é muito claro e costuma ser menos juridiquês que seus pares ali, ainda não pegou todos os vícios dos votos. E ele fala ali que as imunidades parlamentares não são uma jabuticaba brasileira, ele falou isso. Falou que são uma garantia com tradição de mais de 400 anos em grandes democracias e existe justamente para resguardar o cidadão de momentos de tirania, de arbítrio e etc. Mas a divergência aí que a elasticidade do direito e até da interpretação constitucional é que o Fachin, no voto dele, defendeu que a decisão não equivale a uma prisão, essa de recolhimento noturno, é justamente uma medida cautelar alternativa de prisão, que por isso não precisaria seguir o que a Constituição diz dos casos específicos em que o parlamentar pode ser preso, que são aqueles em flagrante delito de crime inafiançável, e que em outro momento a Constituição resguardaria sim ao Supremo a possibilidade de determinar essas medidas cautelares que são alternativas à prisão. E é aí que está o impasse sob o aspecto jurídico, embora eu acho que o Madureira tem razão. O que a floresta que se tem que analisar é política. O que
está em jogo ali são decisões de cunho político dos ministros. Alguma coisa, Madu? Vamos para nossa primeira parada. Oi. É porque infelizmente... Vai lá, André, claro. É porque, não, só uma nota. Claro. É porque, infelizmente, é muito desagradável defender uma posição constitucional que, no final das contas, privilegia um vagabundo ou outro. Não importa isso, entendeu? Não importa que, no final das contas, haja elementos trabalhando da mesma forma, com os mesmos argumentos utilizados aqui, mas pensando em sobreviver politicamente. Paciência, é da ordem democrática.